O sentido do eterno retorno, uma doutrina da salvação, enfim, totalmente terrestre, sem ídolos e sem Deus. É preciso dizer que Nietzsche mal teve tempo de formular o pensamento do eterno retorno, antes que a doença o impedisse para sempre de afiná-lo e desenvolvê-lo como desejaria. No entanto, ele estava absolutamente convencido de que era nessa última doutrina que residia o seu mais original aporte, sua verdadeira contribuição à história das ideias. Contudo, a questão central nos interessa. Ela concerne a todos aqueles que não são mais crentes no sentido que quisermos. A maioria de nós, é preciso que se diga, se não existem mais além, nem cosmos, nem divindade, se os ideais fundadores do humanismo estão comprometidos, como distinguir não apenas o bem do mal, ou ainda, mais profundamente, o que vale a pena ser vivido e o que é medíocre? Para operar essa distinção, não seria necessário elevar os olhos para um céu qualquer e nele procurar um critério que transcendesse a este mundo? E se o céu estiver desesperadamente vazio, onde procurar? É para oferecer uma resposta a essa pergunta que a doutrina do eterno retorno foi inventada por Nietzsche, para nos fornecer um critério finalmente terrestre de seleção do que merece e do que não merece ser vivido. Para aqueles que creem, ela permanecerá letra morta. Mas, para os outros, para aqueles que não creem mais, para aqueles que também não pensam que os engajamentos militantes, políticos ou outros bastam, é preciso admitir que a questão é interessante. Que, por outro lado, ela corresponda à problemática da salvação, não há nenhuma dúvida. Para se convencer disso, basta observar rapidamente o modo como Nietzsche a apresenta, em comparação com as religiões. Ela contém, ele afirma, mais do que todas as religiões que ensinaram a desprezar a vida como passagem, a cobiçar uma outra vida, de modo que ela vai se tornar a religião das almas mais sublimes, mais livres, mais serenas. Nessa ótica, Nietzsche chega a propor explicitamente que se ponha a doutrina do eterno retorno no lugar da metafísica e da religião, como ele colocou a genealogia no lugar da teoria e o grande estilo no lugar dos ideais da moral. Ao menos que se suponha que ele empregue termos tão pesados, levianamente, o que é pouco provável, devemos nos perguntar por que ele os aplica à sua própria filosofia e, além disso, ao que ela tem de mais original e de mais forte a seus próprios olhos. O que ensina, então, o pensamento do eterno retorno? Em que ponto ele retoma, nem que seja por um viés, as questões da sabedoria e da salvação? Propõe-lhe uma resposta breve, que vamos desenvolver em seguida. Se não há mais transcendência, mais ideais, mais fuga possível no além, mesmo depois da morte de Deus humanizado, em forma de utopia moral ou política, a humanidade, a pátria, a revolução, a república, o socialismo, etc., é no seio deste mundo, permanecendo nesta terra e nesta vida, que é preciso aprender a distinguir o que se vale ser vivido e o que merece perecer. É aqui e agora que se deve saber separar as formas de vida frustradas, medíocres, reativas e enfraquecidas das formas da vida intensas, grandiosas, corajosas e ricas em diversidade. Primeiro ensinamento a guardar, portanto, a salvação, segundo Nietzsche, não poderia ser outra senão decididamente terrestre, enraizada num tecido de forças que constitui a trama da vida. Não se trataria, uma vez mais, de inventar um novo ideal, um ídolo a mais que servisse pela enésima vez a julgar, rejulgar e condenar a existência em nome de um princípio pretensamente superior e exterior a ela. É o que indica claramente um texto crucial do prólogo de Assim Falou Zaratustra, um dos últimos livros de Nietzsche. Fiel ao estilo iconoclasta, ele convida o leitor a inverter o sentido da noção de blasfêmia. Eu vos conjuro, ó meus irmãos, permaneçam fiéis à terra, e não creiam naqueles que vos falam de esperança supraterrestre. Voluntariamente ou não, são envenenadores. São contendores da vida, moribundos intoxicados nos quais a terra está cansada. Que pereçam, portanto. Blasfemar contra Deus era outrora a pior das blasfêmias, mas Deus está morto, e com ele os mortos são blasfemadores. De agora em diante, o crime mais terrível é blasfemar contra a terra e conceder mais apreço às entranhas do insondável do que ao sentido da terra.
Em poucas linhas, Nietzsche define como ninguém o programa que se tornará, no século XX, o de toda filosofia de inspiração materialista, quer dizer, de todo pensamento que recusa deliberadamente o idealismo entendido no sentido de uma filosofia que anuncia ideais superiores a esta realidade que é a vida ou vontade de poder. Esta realidade que é a vida ou a vontade de poder. De imediato, como você vê, a blasfêmia muda de sentido. Ainda no século XVII e até no século XVIII, quem fazia publicamente profissão de ateísmo podia ser mandado para a prisão ou condenado à morte. Hoje, segundo Nietzsche, o inverso deveria ser a regra. Blasfemar não é mais dizer que Deus está morto, mas, pelo contrário, é ceder ainda às bobagens metafísicas e religiosas, segundo as quais haveria um além, ideais superiores, mesmo irreligiosos, como o socialismo ou o comunismo, em nome dos quais seria preciso transformar o mundo. É o que ele explica de modo quase límpido num fragmento datado de 1881, no qual, de passagem, ele se diverte parodiando Kant. Se, em tudo que você quer fazer, começar perguntando, tenho certeza de que desejo fazê-lo infinitas vezes, isso se tornará o centro da gravidade mais sólido para você. Eis o ensinamento de minha doutrina. Viva de forma a ter de desejar reviver. É o dever. Pois em todo caso você reviverá. Aquele para quem é o esforço é a alegria suprema. Que se esforce. Repetindo. Aquele para quem o esforço é a alegria suprema, que se esforce. Aquele que ama antes de todo repouso, que repouse. Aquele que ama antes de tudo se submeter, obedecer e seguir, que obedeça. Mas para que saiba o que dirige sua preferência e não recue diante de nenhum meio, é a eternidade que está em jogo. Essa doutrina suave para aqueles que nela não têm fé. Ela não tem nem inferno nem ameaças. Aquele que não tem fé não sentirá em si senão uma vida fugidia. Aqui, finalmente, a significação da doutrina do eterno retorno aparece com toda clareza. Ela não é nenhuma descrição do curso do mundo, nenhuma volta aos antigos, como por vezes se acreditou totalmente, nem muito menos uma profecia. Ela não é, no fundo, nada além de um critério de avaliação, um princípio de seleção dos momentos de nossas vidas que valem ou não a pena ser vividos. Trata-se, graças a ela, de interrogar nossas existências, a fim de fugir das falsas aparências e das meias medidas, de todas essas covardias que, ainda segundo Nietzsche, nos levariam a desejar esta ou aquela coisa uma só vez. Como uma concessão, todos esses momentos em que nos abandonamos à felicidade de uma exceção sem a querer realmente. Nietzsche nos convida, ao contrário, a viver de tal modo que nem os arrependimentos, nem os remorsos tenham mais espaço algum, nem um sentido. Essa é a verdadeira vida. E quem de fato poderia querer seriamente que os momentos medíocres, todos os dilaceramentos, todas as culpas inúteis, todas as fraquezas inconfessáveis, as mentiras, as covardias, os jeitinhos consigo mesmo se repetissem eternamente? Mas também, quantos momentos de nossas vidas persistiriam se aplicássemos honestamente e com rigor o critério do eterno retorno? Alguns momentos de alegria, sem dúvida, de amor, de lucidez, de serenidade, sobretudo. Você objetará, talvez, que tudo isso é muito interessante, eventualmente útil, é verdade, mas sem nenhuma relação, nem com a religião, mesmo de um tipo radicalmente novo, nem com uma doutrina da salvação. Que eu possa me exercitar e refletir nos momentos de minha vida, utilizando o critério do eterno retorno, por que não? Mas como isso pode me salvar dos medos de que falávamos no início deste livro? Que relação tem com a finitude humana, com as angústias que ela suscita, e das quais as doutrinas da salvação pretendem nos curar? É a noção de eternidade que pode nos mostrar o caminho, pois você notará que mesmo na ausência de Deus existe eternidade. E para se chegar a ela é preciso, afirma estranhamente Nietzsche, estranhamente porque isso parece quase cristão, ter fé e cultivar o amor. Ah, como não me consumiria de desejo de eternidade, de desejo do anel dos anéis, do anel nupcial do retorno. Ainda não encontrei a mulher de quem eu quisesse filhos, a não ser esta mulher que amo,
Pois eu te amo, ó eternidade. Pois eu te amo, ó eternidade. Concordo que essas formulações poéticas nem sempre facilitaram a leitura. Se você quer compreendê-las e compreender também em que aspecto Nietzsche reconcilia com as doutrinas da salvação, é importante que você perceba em que ponto ele alcança uma dessas intuições profundas que vimos atuar nas sabedorias antigas. Aquela segundo a qual a vida boa é a que consegue ver um instante sem referência nem ao passado, nem ao futuro, sem condenação pessoal, com leveza absoluta, com o sentimento perfeito de que não há mais diferença real entre o passado e a eternidade.